Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim para mostrar para vocês o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. É o boletim de fechamento do mercado e dá para a gente dizer que foi um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago. Um movimento até meio que previsível diante das possibilidades aí de volta das chuvas para as regiões produtoras do Brasil, mas o fato é que o mercado reagiu com bastante agressividade, quedas aí de 25 pontos em média nos principais vencimentos. Vamos lá para Curitiba, onde está Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Essa queda em Chicago hoje já meio que era previsível aí, né, Eduardo? Assim que as chuvas voltassem para os radares dos mapas meteorológicos aqui no Brasil, essa situação se confirmaria. E foi isso que aconteceu ou teve mais coisa, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, previsível nunca é. Podemos dizer que podia acontecer esperado. Inclusive, na terça-feira, recomendamos a venda, não da soja física, mas dos futuros em Chicago. E um dos motivos era esse, a mudança do clima. E aí começou até mais cedo, começou hoje. Hoje já choveu em Goiás, choveu na 63, lá no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. E até essa chuva dessa manhã não estava aí na previsão. E os modelos estão mantendo. Os três modelos, o americano, o alemão e o europeu, estão mantendo chuvas para esse final de semana e para a próxima também. Inclusive, estou olhando aqui agora o mapa, está mantendo uma boa semana de chuvas, previsões de boas semanas de chuvas para todo Mato Grosso, Goiás, enfim, para o norte como um todo, pega também São Paulo, pega Minas Gerais, aí vai dar uma aliviada nas chuvas lá no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. De certa forma, são 7 dias positivos benéficos para a soja no Brasil. Eduardo, mesmo essas chuvas voltando agora, a gente consegue estancar as perdas ou a gente ainda consegue manter o potencial produtivo? Na nossa opinião aqui na Agriinvest, não. Talvez nós fomos os primeiros a cortar a produção do Brasil, especialmente no Mato Grosso, Tocantins também, devido ao sofrimento até agora. Soja morrendo, muita anomalia, soja já entrando na fase reprodutiva e nem fechou a rua ainda. Quer dizer, essa soja, mesmo com chuvas, não vai conseguir devolver todo o investimento que o produtor fez. Portanto, o Mato Grosso já tem uma quebra, na nossa opinião, mesmo com essa melhora agora. Qual que é o número de safra aí de vocês? Qual que é a expectativa? 155 e 400. Com o mercado ainda trabalhando na casa dos 163 milhões aí, uma quebra de 7, 8 milhões de toneladas aí. É isso aí. É isso aí. Mas é quebra consolidada ou as chuvas ainda recuperam parte dessa perda aí? Vamos ter que ver. Nós conversamos com muitos produtores e vamos ouvir deles, depois dessa semana de chuvas, como que a soja vai reagir, se ela ainda tem capacidade de recuperar essa surra que ela tomou durante esse mês agora de novembro, que as temperaturas subiram demais e muitas cidades reportando temperaturas recordes. Eu acho que a tecnologia que está na semente da soja não está preparada ainda para temperaturas que nós vimos seguidamente e com falta de chuva. Portanto, uma situação muito estressante para as plantas. Vamos ver como é que o produtor vai contar para nós. Nós aqui do escritório, não vou dizer para você que a soja não vai conseguir recuperar. Porém, é uma situação muitíssimo estressante e só pelo que já passou até agora, não tem como você acreditar que a produtividade vai superar o ano passado, de jeito nenhum. Aliás, esse número 155,4 tá abaixo da projeção do ano passado de vocês, inclusive de vocês da Greenvest, né? Sim, 157 milhões e agora 155.400 até esse momento. Pois é. O Eduardo, tinha um outro fator
digamos, apoio, né, às cotações firmes lá em Chicago, que era a demanda da China. Como é que está essa situação e ele ainda serve de fator de suporte? A China agora com essa, digamos, tranquilidade do mercado com a volta das chuvas, a China pode interromper esse processo mais agressivo de compras? Enfim, qual a expectativa de vocês? Bom, eu quero separar em 2 pontos. Primeiro, 155 e 400, que é o nosso número. Faz a soja continuar subindo em Chicago? Na minha opinião, não. Não, porque isso não daria tempo para os Estados Unidos aumentar suas vendas, recuperar o tempo perdido em termos de programa de exportação. Porque só se recuperar o tempo, a perda de ritmo de crescimento do programa americano de exportação, aí sim Chicago apertaria o estoque americano e aí Chicago poderia ir para 15 ou mais, dependendo de quanto que o Brasil acabaria deslocando a demanda lá para os Estados Unidos. Para isso, a soja brasileira precisa ficar cara. É isso que tem que acontecer, igual 2022. Em 2022, os prêmios da soja, por exemplo, para embarque em março, saíram ali de 40 centavos por bushel, acima de Chicago, e lá durante a safra, lá em fevereiro, já estavam 130 acima. Então, uma grande alta no momento da colheita. Aí sim, a demanda foi para os Estados Unidos, porque daí não só o Brasil tinha pouca oferta de soja, mas também acabou ficando no mesmo valor que a soja americana. Não é o caso agora, então. Não é o caso agora. Agora a gente tem uma soja americana muito mais cara que a nossa. Inclusive, se continuar assim, nós vamos ver de novo processadoras americanas comprando soja brasileira. Igual vimos esse ano para embarque maio e junho. Hoje a conta já fecha. Eu duvido que a soja lá nos Estados Unidos, saindo do meio oeste até a costa do Atlântico, vai chegar mais barata do que a soja brasileira no nível que está agora, por exemplo, para embarque maio. E você vê alguma possibilidade de mudança de prêmios por aqui para tentar adequar essa relação? Sim, hoje já foi uma pitadinha do que pode acontecer se a quebra for maior do que o número que nós estamos estimando. Hoje os prêmios começaram a subir na China já desde a madrugada para embarque em fevereiro e março. Subiu mais um tanto agora de tarde e os prêmios aqui no Brasil subindo também. No geral, de ontem para hoje, aliás, de terça para hoje, os prêmios recuperaram essa queda aí toda de Chicago hoje de 25 centavos. Subiu exatamente 25 centavos. Portanto, o flat price da soja, lá no destino ou aqui mesmo no FOB, ficou na mesma. Chicago caiu, o prêmio recuperou. Esse é um sinal de que já há uma transferência para o prêmio de uma preocupação com relação ao tamanho da safra. Muito bem. Daí você disse que ia dividir em 2 pontos aí essa questão da demanda chinesa. A outra tem a ver com política? Exatamente. Tudo isso que eu falei aqui envolve apenas decisão econômica. Ou, quer dizer, as esmagadoras privadas na China. O negócio deles é comprar, esmagar e ter margem de processamento. E a margem está positiva ainda, Eduardo, lá na China? Não, ela está ruim. Ah, é? Bem ruim. Na verdade, piorou totalmente de um cenário muito bom. Agora está um cenário nada bom e vendas de farelo muitíssimo lentas, inclusive com processadoras que eu converso, de médio porte. Não seria um problema para eles nesse momento, devido às vendas fracas de farelo no mercado interno chinês, comprar muito pouco soja para janeiro, por exemplo. Embarque. Quer dizer, uma soja que seria embarcada ou nos Estados Unidos ou no Brasil para janeiro, que chegaria lá na China por volta de março. Por quê? Sazonalmente já cai a demanda por farelo em março, abril, depois do feriado lunar, que talvez no ano que vem pode até cair mais, a depender do que o desenrolar da coisa que a gente está vendo, que não está nada bem quando a gente fala de lucratividade para o produtor de carne na China, que está bem ruim. Né? Então, aquela história da demanda forte aí da China pode não acontecer, então. Olha, isso muda muito rápido. De bom para ruim, de ruim para bom. O nosso guia é sempre quem consome. E quem consome está perdendo dinheiro, que é o suinocultor. Está no vermelho, só para vocês terem uma ideia.
nesse ano todo, ele teve lucro um mês só. Que não foi michuruca, inclusive, o lucrinho dele. Que foi no mês de agosto. Normalmente, uns 4 meses de prejuízo. Março, abril, maio, junho. E depois só lucro. A partir de julho, aí começa a melhorar muito a margem deles. E não é o caso. Esse ano, a margem do suinocultor ela foi ruim. Todos os meses, com exceção do mês de agosto. Bom, isso pode mudar, tá? Né? Se mudar a margem, muda o jogo. Tá. A gente estava falando do lado econômico e agora e o político? O que tem a ver a política com a compra de soja? O que também deu um suporte para Chicago foram as compras da Sinograin, que é equivalente à Conab aqui do Brasil. Ela faz a gestão das reservas. E ela comprou, foi feito um jantar 2 semanas atrás, com as tradings, que acontecia uma vez por ano, mas daí parou em 2017, por causa da guerra comercial, daí veio o Covid, não teve mais. E aí agora retomaram. E depois desse jantar, desse encontro, a Sinograin comprou 62 barcos de soja nos Estados Unidos para embarque de dezembro a fevereiro. Realmente um grande volume. E agora veio até nas vendas semanais do USDA, já estava bastante esperado pelo mercado, uma venda de quase 4 milhões de toneladas. Mas aí vem o ponto. Por que comprou tanto? Olha, tem 2 motivos. Porque a Sinograin comprou pouca soja na Argentina esse ano, devido à quebra. Aí só para entender, quem não conhece, essa soja da Argentina é uma soja com menos óleo. E aí ela aguenta mais tempo de armazenagem. É a soja preferida da Sinograin quando se fala de reserva. E também a soja americana plantada lá nas Dakotas, que sai pelo Pacífico. Essa também é uma soja ideal para longos períodos de armazenagem. Comprou pouco nesse ano, portanto precisa comprar mais. Esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é político. Qual que é o ponto? Quem está ouvindo aí deve estar acompanhando, a popularidade do Biden não está nada bem. Na verdade, 60 e tantos % dos americanos acham que as políticas do Biden só prejudicaram os Estados Unidos. O Trump ainda é elegível e ele está crescendo em popularidade. Isso a gente já está falando do ano que vem. Portanto, para a China não seria nada bom ter o Trump lá de volta, guerra comercial e etc, etc. É isso que dá para entender. Então, nessas últimas 2 semanas, os políticos na China, e principalmente o Xi Jinping, tivemos várias demonstrações de que estaria mais amigável, mais aberto a retomar conversas com os Estados Unidos, etc e tal. E agora ele se reuniu, se encontrou com o Biden ontem, parece que foi bom, falaram de várias coisas, Taiwan, etc, etc. Mas no final da reunião, depois que o Biden já foi para a entrevista, e aí ele acabou falando que ele mudou de opinião. O Xi Jinping continua sendo um ditador. Bom, aí azedou o angu. Bolsas na China caíram de volta. E aí a soja também caiu, porque será que a Sinograin vai comprar de novo esse grande volume? Ou só foi aquilo ali e acabou? Não sabemos. Mas enfim, faz parte aí desse jogo de xadrez China e Estados Unidos, interesses da China, interesses dos Estados Unidos. E a soja é uma peça nesse meio aí, no tabuleiro. Agora, qual que é o papel da demanda nessa questão da precificação? Essa uma definição do tamanho da demanda chinesa poderia aí ajudar a impulsionar ou reverter esse momento de pressão da soja em Chicago? Ou, no máximo, ajuda aí a estabilizar só? Ajuda sim. Mas tudo depende do tamanho da safra brasileira. Tudo depende do tamanho. Primeiro a oferta, depois a demanda, então. Exatamente. A demanda a gente sabe que é mais ou menos, se tudo correr bem, tiver bastante soja, capacidade de exportação brasileira, mais ou menos o número que nós temos. Então seria 101, 102 milhões de importação. Baita demanda, sem dúvida nenhuma. Mas se o Brasil produzir muito, ainda sobra. No entanto, se o Brasil produz menos, especialmente no norte, porque alguém pode falar o seguinte:
olha, não, o Rio Grande do Sul vai bem, etc e tal, mas é muito diferente uma quebra no norte do Brasil e uma quebra no sul do Brasil. É bem diferente. E é muito diferente também o crescimento da produção nesse ano. Se você somar a América do Sul, você vai ver que o crescimento da produção vem da Argentina. Sim. E aí é bem diferente também. O negócio da Argentina é esmagar a soja. Ela vai exportar soja? Vai. 8 milhões. Sendo desses 8 milhões, 4 milhões para Sinogren, que vai para a reserva. Portanto, se esse ano nós temos aí ingredientes para ver o preço subir mais, mas tudo depende de como que vão ser essas chuvas daqui para frente. Se o clima no geral melhorar e não tiver mais aquele estresse que nós vimos aí nas últimas 2 semanas, de clima e secura total. Bom, para mim, nesse momento, o Chicago teria batido suas máximas. Se aquele estresse voltar e a produção for sub 150, aí o bicho pega, aí muda tudo. Porque a quebra é no norte e não no sul. Uhum. E aí é o papel do norte do Brasil, é a primeira soja a ser esmagada. Grande parte do programa de exportação está voltado lá para cima, Arco Norte e Santos. Sim. Soja que sai aí de Goiás, Mato Grosso, aí muda totalmente. Agora, o Eduardo, no começo da conversa, você disse o seguinte, não venda físico, faça vendas em Chicago. Isso. Por que essa recomendação? Pelo seguinte, nossa visão aqui é de que esse ano de 2024 é o ano em que nós vamos ter alta dos prêmios internos, especialmente quando se fala de norte do Brasil. Mato Grosso, Tocantins, regiões aí. Uhum. Devido à quebra. Sim. E lá na frente nós vamos ter menos milho. Isso parece certo também. A área vai reduzir. Tem números aí que me deixam de cabelo em pé. Não vou nem falar aqui. Uhum. Mas a redução da área do milho safrinha vai ser bem grande. Portanto, o programa do milho vai ser pequeno, menor. Pequeno não, mas bem menor do que esse ano. Esse ano nós vamos bater 55 milhões até final de janeiro. Portanto, nós vamos ter mais espaço para a soja. Vamos ter menos milho sendo embarcado pelo norte do Brasil, uhum. somando o Santos. E aí vai acabar sobrando mais espaço para a soja. Aí a demanda por soja tende a ser maior. Somado às indústrias que vão... algumas já entraram em operação novas, algumas expansões, biodiesel maior, etc, etc. Tudo acaba trazendo uma sensação de que nós vamos ter uma disputa maior por soja. Porém, como é que eu me posiciono nisso? Aí vai a estratégia correta. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas essa estratégia ela começa nisso, segurando a soja e vendendo Chicago. Boa. Muito bem, Eduardo dando spoiler, mas quem quiser saber mais detalhes, é isso aí, garantido. Liga lá para a Agriinvest. Se eu contar todo o filme, você não vai no cinema. É isso aí. Boa, Eduardo Vanin. Mas tá dado o recado, acho que ficou muito, muito compreensível o cenário que a gente está passando agora. Obviamente, precisamos de definições sobre o tamanho da oferta aqui no Brasil, precisamos de definições sobre a real necessidade da China aí em termos de demanda, e tudo isso vai justificar o próximo preço da soja. O fato é que esse risco que a safra brasileira está passando já começa a mudar aí um pouquinho da história. Exatamente. Muito bom. Resumindo, o que vai definir o movimento dos preços, e eu falo de Chicago e falo dos prêmios, tanto o FOB Brasil como lá no custo e frete China, é a continuidade desse padrão, que parece que está mudando, e eu estou até olhando aqui os mapas, temos mais chuvas até quinta-feira que vem, pegando todo o norte, é a continuidade desse padrão de melhora. Esse é o que o produtor e quem estiver aí no mercado acompanhando tem que ficar de olho. É a oferta. Brasil, norte. Boa. Eduardo Vanin, meu amigo, mais uma vez muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar as informações para o produtor brasileiro que nos acompanha. Volte sempre, Eduardo. Opa, à disposição. Grande abraço a todos. Valeu, grande abraço para você também. Olha aí, Eduardo Vanin, Agriinvest, trazendo as informações preciosas aí de mercado e principalmente ajudando a gente a entender o que pode acontecer com preços da soja daqui para frente, numa condição em que as perdas já podem ser consideradas, mas a volta das chuvas
elas entram numa análise de mercado como favoráveis aí para produção aqui no Brasil, e isso volta a trazer aí os holofotes para a questão da oferta, principalmente. A Agrinvest já reduziu a oferta deles para 155,4 milhões de toneladas, é a estimativa para a safra aqui do Brasil, bem longe aí daquela projeção do USDA, da própria Conab, e abaixo da própria estimativa da Agrinvest da safra atual, que era de 157 milhões de toneladas. Então, temos aí um potencial de produção já sendo comprometido. Obviamente, as condições de chuva podem reverter uma parte dessas perdas, talvez, mas aparentemente perdas já se consolidando aí com números bem abaixo daqueles inicialmente previstos para a safra brasileira. Muito bom, deixa eu trazer para vocês os números de fechamento do mercado, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela, vamos lá. Janeiro, 13 dólares e 60 centes por bushel, perdendo 24 pontos mais 75. Março, 13,75, perdendo 24 pontos e meio. Maio, recuando 24 pontos mais 25 a 13 dólares e 86 centes por bushel. E o julho, 13 dólares e 89 centes por bushel, perda de 24 pontos mais 25. Perceba que os vencimentos março e maio, que se referem aí à negociação brasileira, já perderam aquele patamar dos 14 dólares por bushel que a gente vinha alertando que tinha atingido aí nas últimas negociações. Vamos para o milho. O milho para dezembro, 4 dólares e 74 centes por bushel, ganhou 4 pontos hoje. Março, 4,93, teve uma alta de quase 5 pontos. O maio fechou com 5 de alta, a 5 dólares e 3 centes por bushel. E o julho, 5 dólares e 11 centes por bushel, 4,5 de elevação. E para finalizar, a gente tem o trigo também, lá na Bolsa de Chicago, que encerrou no vermelho. Dezembro, 5,53, perda de 7 pontos. Março, 5,81, queda de 7 pontos. Maio, 5,96, perdendo também 7 pontos. E julho, 6 dólares e 10 centes por bushel, queda de 8 pontinhos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.